Que possa surgir ao longo da nossa sessão. Posto isto, cabe-me então endereçar um cumprimento muito especial à doutora Rosa Pita, que hoje, gentilmente e graciosamente, se disponibilizou a estar connosco para partilhar os seus conhecimentos e experiências no webinar intitulado Educação Rodoviária e Mobilidade Sustentável, fazendo então uma breve apresentação da nossa oradora. A doutora Rosa Pita é licenciada em Educação de Infância, é vice-presidente do Conselho de Direção de Prevenção Rodoviária Portuguesa, sendo responsável pela área de Formação e Educação Rodoviária. Tem participado em projetos europeus de educação e segurança rodoviária, participa também na concepção e de coordenação e realização de ações de formação no âmbito da segurança rodoviária para docentes de diferentes graus de ensino, participa na coordenação e acompanhamento de ações de formação e sensibilização para condutores de empresas no âmbito da condução defensiva e ecocondução, e está também envolvida na produção de material técnico de segurança rodoviária. Posto isto, e sem mais demora, doutora Rosa Pita tem a palavra. Obrigada pelas palavras e já me apresentou, portanto, trabalho nesta casa há já largos anos, há muitos, já quase não sei quantos, mas muito ligado à educação rodoviária, portanto é a minha formação de base e resumidamente, portanto, à área de formação e faço parte, portanto, da direção da prevenção, do Conselho de Direção da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Espero que a minha comunicação de hoje, nesta sessão de educação rodoviária, que eu julgo que são todos professores que estão aqui, que vá de encontro às vossas expectativas também, e depois que no fim, ou quando considerarem pertinentes, façam as vossas intervenções quando eu não estiver a ser clara ou quero saber mais algum esclarecimento adicional. Posso partilhar então a tela? Pode. Não, a ver, acho que é esta. Bom, a minha apresentação centra-se sobre educação rodoviária e mobilidade e apresentar também, apresentei-me há pouco, apresentar a Prevenção Rodoviária Portuguesa. É uma associação privada, sem fins lucrativos, foi fundada em 1965 e em 66 foi considerada de utilidade pública pelo Estado. Desde lá até agora, a nossa missão é contribuir para a prevenção dos acidentes rodoviários e de forma a evitá-los e também, em caso não conseguir evitar, para reduzir, portanto, as suas consequências, tornar o acidente rodoviário menos grave. Atuamos em 3 grandes áreas de intervenção: na área do fator humano, na área de educação rodoviária, na formação de condutores, em campanhas específicas de segurança rodoviária, ações de sensibilização para diferente público, produção de material pedagógico e didático diverso, material também digital ou material em formato, portanto, de papel. No âmbito da engenharia, na formação de técnicos para as autarquias, nomeadamente engenheiros, arquitetos, técnicos das câmaras municipais responsáveis pela construção, manutenção, portanto, das estradas, da infraestrutura rodoviária. E neste âmbito também fazemos, portanto, auditorias, inspeções de segurança rodoviárias, quer a projetos, e quer mesmo, tanto a projetos de estradas ou mesmo as estradas e produção, tanto de material técnico. E na área da consultoria, várias intervenções, mais genérico, como seja planos de segurança rodoviária para empresas, municípios, projetos de segurança rodoviária, numa área vasta, portanto alargada. Digamos, portanto, que estas são as nossas 3 grandes áreas de intervenção, sendo que a área do fator humano é a área predominante da nossa intervenção
e que foi desde, portanto, praticamente a fundação, da sua fundação, claro que em moldes hoje muito mais diferentes e contextualizados aos tempos que estamos a correr. Os tópicos da minha apresentação são desta sessão: apresentar alguns dados para fazer, de sinistralidade rodoviária, para fazer a contextualização de como é que nós estamos, nós Portugal, comparando com os outros países da União Europeia também, e alguns princípios, alguns não, e os princípios-chave de educação rodoviária para a segurança rodoviária e a mobilidade, que foram definidos num projeto europeu, que é o projeto LEARN, em que foi definido, portanto, como é que deve ser a educação rodoviária e a ser aplicada em todos os países da Europa. Sinistralidade em Portugal. Dados, falando só de um ano em concreto, não era uma abordagem adequada, ou pelo menos não nos dava uma visão, só nos dava uma visão daquele ano, fez ir uma abordagem neste âmbito de 2000, num período mais alargado, 2010 a 2019. O 2010 não é por acaso que é este ano, foi o ano em que em Portugal começámos a contabilizar mortes por acidentes rodoviários a 30 dias. Até esta data, antes de 2010, era considerado morto, ou pelo menos era classificado para nós portugueses, ou Portugal, morto a consequência do acidente rodoviário só a 24 horas. O que queria dizer que quando queríamos comparar estes dados com os outros dados da União Europeia, tínhamos que comparar sempre com um fator, tanto de correção. Portanto, neste período de 2010 a 2019, em Portugal, morreram 6.880 pessoas vítimas, pessoas que faleceram em consequência, portanto, dos acidentes rodoviários. 21.064 pessoas ficaram feridas com gravidade, o que quer dizer que pelo menos tiveram um internamento superior a 24 horas, portanto, nos hospitais, e feridos ligeiros. Quase 400.000 pessoas que ficaram envolvidas e sofreram algum dano em consequência, portanto, dos acidentes rodoviários. Este é o panorama dos últimos anos, portanto, em Portugal. Dados mais recentes, só dizer isto, de 2019, porque a entidade responsável por coligir e tratar estes dados da sinistralidade rodoviária é a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que ainda não disponibilizou os dados a 30 dias. Tem os dados a 24 horas, de 2020 e 2021, mas não se pode comparar dados, porque para trás portanto, a morte a 30 dias e não é comparável, aliás, é impossível estar a comparar dados de fontes diferentes. A evolução em Portugal nos últimos anos da sinistralidade: repare, 2010 a 2019, uma descida acentuada do número de mortes, em 2010 937, veio a descer, veio sempre a descer. Houve em tempos que ganhámos mesmo um prémio, Portugal ganhou um prémio que conseguiu baixar o número de mortes em consequência dos acidentes rodoviários comparado com os outros países da União Europeia. O que é bom, mas quer dizer também ainda outra coisa: baixámos muito porque estávamos muito mal e precisávamos de baixar. Eles, para alguns países, já tinham baixado mais e quando se está num patamar mais baixo, já é mais difícil baixar. Dizer-vos ainda que o número de acidentes com vítimas, aqui até 2012 veio a baixar, mas aqui há um indicador de alguma preocupação, que os acidentes com vítimas vieram, portanto, a aumentar. Quer dizer que a sinistralidade e a gravidade dos acidentes têm tendência, portanto, para aumentar. Esta coisa foi aquilo que me tinha falado na rua, que eu vi eles no Firmino. Temos ali uma pessoa com o micro ligado, não faz mal. Não se apercebeu. Relativamente à cooperação pela União Europeia, que é óbvio que estava a dizer,
a média dos países da União Europeia, aqui estão alguns países que não fazem parte da União Europeia, mas é um estudo que se faz da ETSC, do European Transport Safety Council, que recolhe vários países que não da União Europeia fazem parte, mas quando falamos aqui da média que está aqui assinalada a vermelho, de 51 mortes por milhão de habitantes, é só referente aos países da União Europeia. Temos aqui Portugal, bem acima da média da União Europeia, com 63 mortes por milhão de habitantes, muito longe dos países como a Noruega, a Suécia com 22, que tem 20 e 22 mortes por milhão de habitantes, que têm boas práticas, portanto, de segurança rodoviária, quer de educação, quer de infraestrutura rodoviária. E depois, aqui atrás de nós, só temos aqui os países mais do leste, que têm uma sinistralidade mais elevada. Mesmo assim, nos últimos anos, nós viemos a aumentar aqui o número de mortes, e a nossa tendência atualmente, embora os anos de 2020 e 2021, devido à pandemia, tenham sido muito atípicos em termos de sinistralidade rodoviária, não houve tanta mobilidade, não estamos bem atualmente. Baixámos, temos a baixar, mas ainda estamos longe de países de referência, como o Reino Unido, apesar de não pertencer já à União Europeia, mas continua com uma taxa de mortalidade bem abaixo aqui da média, e com números bastante mais invejáveis, e que nós devemos trabalhar, portanto, nesse sentido. Referente, e agora cada vez mais vou funilando para os grupos, para as faixas etárias também, e para esta problemática de com quem trabalham. Por faixa etária, vítimas mortais, também no mesmo período, repare, 2010-2019, isto para analisar num período mais longo, vítimas a 30 dias, dados da ANSR, e vemos aqui mortes em consequência, portanto, dos acidentes rodoviários, com uma média de 69 mortes por milhão de habitantes. A faixa etária do menos 14 anos e dos 15 aos 19, abaixo, portanto, aqui da média, e aqui onde é mais preocupante em termos de mortalidade é o grupo dos mais velhos, dos séniores. Está diretamente relacionado com a capacidade de não recuperação, portanto, dos mais velhos, e a capacidade de recuperação, portanto, dos mais jovens, das crianças e dos jovens. Como podemos ver aqui, nos feridos leves, nos feridos ligeiros, têm mais acidentes, mas a sua capacidade de recuperação é maior, o que quer dizer que não tem um fim tão trágico. Em termos de feridos graves, tem, a partir dos 15 anos, já está aqui acima da média, e o grupo etário dos 20 aos 24, em termos de gravidade, mais preocupante. Estão a falar dos jovens que têm um comportamento diferente no trânsito, são mais invulneráveis, têm comportamentos de risco, gostam mais de arriscar, de testar os seus comportamentos, a testar os comportamentos limite, e daí resultar, portanto, uma maior exposição ao risco, e com consequências, portanto, como se podem ver nestes dados. Eu tenho aqui, neste caso, o dashboard, que vai diretamente para o site da PRP. Se depois tiverem curiosidade, podem dar, tem lá essa indicação, e podem trabalhar os dados, e explorar os dados, né, trabalhar os dados, de maneira que mais interessante for para vós essa exploração. Dizer-vos ainda que, relativamente aos peões, a situação também se mantém por faixa etária. Os peões são um grupo mais vulnerável que os outros utentes da estrada, não têm nada a protegê-los, e aqui as faixas etárias onde há consequências mais graves são igualmente os séniores, dada a sua fraca ou não capacidade, tanto de recuperação. E em termos de gravidade de feridos graves, os mais jovens já apresentam aqui alguma vulnerabilidade, mas em termos de feridos graves, feridos leves, aliás,
vemos aqui muito expostos Olá, ao risco. boa Os tarde. indicadores estão tão expostos, Ver se vejo portanto, aqui uma. aos Pois, acidentes. vejo alguma coisa. E para a frente, e para os grupos etários mais idosos, portanto, aqui estão bem expostos ao risco, mas onde é mais preocupante é nos mortos e na gravidade, portanto, aqui desta faixa etária dos mais idosos. Os mais novos não têm tantos, mas não morrem tanto, mas têm maior, portanto, vulnerabilidade. Quando comparamos estes dados, não sei aqui se quiserem só ver, não está a entrar, também vemos depois. A situação na Europa relativamente só para os jovens, a média só para os jovens e crianças, portanto não vamos falar em termos, há pouco vimos o panorama da sinistralidade rodoviária para todas as faixas etárias, e aqui temos só para os jovens. Aqui estamos bem abaixo da média da União Europeia, que é de 16 mortes por milhão de habitantes. Não somos como a Noruega, como o Reino Unido, ou como a Suécia, ou como a Dinamarca, que tem excelentes práticas de educação rodoviária e com já muito tempo enraizadas, mas em termos de crianças e jovens até aos 16 anos, estamos abaixo, o que é bom. Também, por outro lado, revela que os nossos jovens também podem, ao andar, são mais passageiros, andam menos expostos ao risco, têm menos acidentes. A partir daqui é que começa a haver uma inversão destes dados e haver uma maior exposição ao risco rodoviário e, consequentemente, portanto, uma maior sinistralidade e, portanto, mortalidade. Nos últimos anos, na União Europeia, morreram 11 mil crianças e adolescentes. Nos últimos anos, não, na última década, são dados do ETSC, e só no ano de 2020, 809 crianças morreram nas estradas europeias. E para não falar dos danos, de muitas que ficaram com sequelas, ficaram com traumatismos, temporariamente ou para o resto da vida, com incapacidades e que modificaram, portanto, a sua vida e a vida, tanto dos familiares, dos colegas de trabalho, e que tantos danos traz, portanto, aos próprios, principalmente, à sociedade, com custos elevados, e a quem está diretamente relacionado com eles, com incapacidades que podem ser permanentes ou mesmo temporárias, que deixa, portanto, sempre sequelas, portanto, os acidentes e os traumatismos em consequência, portanto, do acidente rodoviário. O impacto da sinistralidade é imensurável, estava há pouco a referir. A sinistralidade nos últimos anos na Europa veio a diminuir, dizer-vos que tem diminuído 35% na última década, mas a mortalidade infantil diminuiu mais ainda, 46%, mas menos, portanto, nos jovens, dado o seu comportamento mais arriscado. Algo que eu não mostrei, que não posso mostrar tudo, senão tínhamos aqui uma sessão só de sinistralidade, é a exposição dos indivíduos do sexo masculino desde a baixa idade, e é um facto que a sinistralidade evidencia ao longo da vida. Estão mais expostos ao risco e morrem e têm mais consequências em termos de sinistralidade, quer em feridos graves, quer em feridos leves, quer também, portanto, em termos de mortalidade. Então, tinha aqui uma balança de equilíbrio do que isto é quando se fala dos acidentes rodoviários. Só dizer-vos que o acidente rodoviário, porque é que ele acontece, para fazer aqui outra passagem, acontece quando há uma ruptura entre o sistema rodoviário, quando deixa de estar em equilíbrio, quando, numa determinada altura, as exigências do ambiente rodoviário são maiores que as capacidades que o condutor ou que o peão atua naquele momento. Quando isso acontece, dá-se a ruptura no equilíbrio desse sistema, e dá-se o acidente rodoviário. Então, a segurança rodoviária depende do quê? Depende
das exigências do ambiente rodoviário, e se for um ambiente rodoviário um pouco exigente, e se o utente da estrada continuar com as suas capacidades mais altas que as exigências do ambiente rodoviário, está em equilíbrio e não se dá o acidente rodoviário. A segurança, portanto, rodoviária depende deste equilíbrio entre o que se passa no ambiente e as capacidades que o utente tem ou dispõe naquele momento para aquela situação. Então, como é que podemos melhorar a segurança rodoviária? Podemos, por um lado, reduzir as exigências do ambiente rodoviário, tornar um ambiente rodoviário mais amigo do condutor, mais indutor de comportamentos seguros, com sinalização adequada, com uma infraestrutura adequada às situações do trânsito e não seja falaciosa, que é para os utentes da estrada não terem dificuldade de se integrar e assim circularem em segurança. Por outro lado, é necessário, portanto, aumentar as capacidades, portanto, dos utentes da estrada. Como é que nós aumentamos as capacidades? Formando-os, dando-lhes fazendo mais ações, como esta que estamos também aqui a fazer, quer de esclarecimento, quer de formação, de forma a terem um comportamento mais seguro no trânsito. Há um conjunto de medidas que eu não vou aqui elencar, porque não temos, não temos tempo e não é objetivo, que se podem e devem ser feitas para, portanto, aumentar as capacidades, como seja a educação rodoviária, que deve ser feita, portanto, desde o mais cedo possível e ao longo da vida, a formação dos condutores, quer a inicial, quer a contínua, para terem um comportamento tanto preventivo e um comportamento seguro no trânsito. Então, o que é isto da educação rodoviária? E neste projeto europeu, no projeto LEARN, foi definida uma nova também definição. O que é educação rodoviária e mobilidade? Para já abrange todas as medidas que se destinam, portanto, a influenciar positivamente o comportamento dos utentes da estrada. Estamos a falar dos utentes da estrada, quer dos peões, dos condutores, ou mesmo tanto dos passageiros que têm um papel menos ativo, mas também estão classificados como, fazem parte, portanto, do grupo dos utentes da estrada. Visa não só a aquisição de conhecimentos, a compreensão das regras e situações de trânsito. Alertar para o seguinte: durante muito tempo, o que era considerado a educação rodoviária é isto mesmo, só a aquisição de conhecimentos e compreensão das regras. É muito mais que isso. É o desenvolvimento de habilidades necessárias e o treino de comportamentos seguros no trânsito, para que estas duas componentes, para que assim não seja só teórica, tenha uma componente teórica e prática, de maneira, portanto, que haja a identificação dos riscos rodoviários, das várias situações de trânsito, de forma a treinar as crianças desde a educação pré-escolar e ao longo da vida para os comportamentos seguros a ter no trânsito. O fortalecimento e a mudança de atitudes. Estas atitudes são mais difíceis de mudar quanto mais idade têm os indivíduos, por isso é que se defende deve ser o mais cedo possível, a educação rodoviária deve ser proporcionada, para que a mudança não seja necessário mudar vícios, mudar comportamentos, para que já estejam interiorizados. Também tem a ver com a consciencialização dos utentes da estrada sobre os riscos, estava há pouco a dizer, da sua segurança, dos outros, para a contribuição, portanto, uma cultura de segurança rodoviária e a utilização também de transportes mais sustentáveis, mais amigos do ambiente, menos poluidores e que trazem, portanto, melhor qualidade de vida para os utentes, quer em termos de saúde, quer em termos, portanto, de doenças respiratórias ou de não doenças, portanto, mais sustentáveis, mas também mais saudáveis. Neste âmbito,
e que eu estava a referir, e dando seguimento deste projeto do LEARN, que foi feito, ou que foi iniciado em 2017 pelo ETSC, que é o European Transport Safety Council, a Fundação Mafra e a Prevenção Rodoviária, portanto, também belga, e em que a Prevenção Rodoviária Portuguesa foi a entidade parceira, não fez parte logo não eram os fundadores, mas também foi representante de Portugal, portanto, neste projeto europeu. E este projeto visava melhorar a qualidade da educação rodoviária a vários níveis. Foram feitos, primeiro, para saber o estado da educação rodoviária, um relatório, mas antes do relatório, para chegar ao relatório, obviamente foi aplicado um questionário a todos os países da Europa para saber como é que era dada a educação rodoviária e que era para partirmos todos do mesmo princípio. E houve dados bastante curiosos e interessantes também. Há países que dão educação rodoviária poucos, a todos os graus de ensino, mas, aliás, são só 3, que dão a todos, mas a esmagadora maioria dos países também referiu que a educação rodoviária é essencialmente teórica, principalmente para os graus de ensino do terceiro ciclo e do ensino secundário, enquanto para as faixas etárias da educação pré-escolar, primeiro e segundo ciclo, é teórico-prática, mas para estas faixas etárias ou para estes graus de ensino mais do terceiro ciclo e do ensino secundário, pouca componente prática tem no trânsito, quer seja, portanto, em ambiente simulado. Dizer-vos, isto foi só um apanhado, o relatório, se quiserem, e por curiosidade, eu depois posso dispensar a apresentação se assim o entenderem, mas podem descarregar tudo sobre este projeto ou no nosso site, tem as informações dos vários documentos, das várias ações, maior detalhado. Muitos estão em inglês, a nossa intenção era passar alguma informação para português, nomeadamente um manual que eu, se eu tiver tempo ainda vos refiro alguma informação, para ser mais acessível. Dizer-vos que era aquilo que estava a dizer, existem diferenças significativas de países, não há uma uniformização da educação rodoviária, de quem é que a proporciona, de que é dada em cada grau de ensino. Por isso é que foi definido no âmbito deste projeto a definição, portanto, dos princípios, das recomendações base de educação rodoviária que devem ser implementados em todos os países da Europa, especialmente para as crianças e jovens, de forma a terem acesso a uma educação rodoviária e mobilidade, portanto, de qualidade. Posso continuar, Hugo? Sim, eu estou a vê-lo, não precisa. Estava no ecrã, não vejo muita gente. Estava aí tão sério, eu fiquei preocupada. Não consigo ver as outras pessoas, mas sim consigo ver. Estava a escrever uma questão. Diga? Estava a escrever uma questão, senão vou-me esquecer. É para me perguntar já? Não. No final. Está bem. Obrigado. Estes princípios-chave estão agrupados em 5 grandes áreas. Que estão aqui enumeradas, de garantir o direito de receber educação rodoviária para a mobilidade para a segurança rodoviária e mobilidade, envolver e apoiar as escolas, que às escolas tudo lhes pede, mas precisam também de apoio, que eu já vou explorar, garantir a qualidade da educação, facilitar a estrutura e as condições para a implementação, portanto, da educação rodoviária e envolver todos os parceiros relevantes para aquela escola ou para aquela entidade que façam e que possam contribuir e que faça sentir. Cada um destes 17 princípios ou 17 recomendações contém
conteúdos relevantes referentes ao tema, bem como exemplos de boas práticas a serem implementados por entidades europeias. Portanto, houve aqui um levantamento já, e há neste documento que está aqui, dos princípios-chave, está em inglês, que refere o que é que os países de referência e as boas práticas, e que foi considerado por este consórcio do projeto, as melhores práticas, portanto, de educação rodoviária, de educação para a segurança rodoviária e mobilidade. Então, o primeiro grupo, garantir o direito a receber educação rodoviária, educação para a segurança rodoviária e mobilidade, refere que todas as crianças e jovens devem ter acesso à educação para a segurança rodoviária e mobilidade de qualidade e com continuidade e progressão. Não serem feitas atividades soltas, mas que tivessem de base desde a educação pré-escolar e que depois sejam com continuidade e progressão, quer em termos de conteúdos, quer também em termos de dificuldade ou de evolução propriamente de conteúdos, tanto de segurança rodoviária, que têm que ser adequados, obviamente, às faixas etárias em questão. Integrar a segurança rodoviária e mobilidade no currículo educativo, incluindo o número mínimo de horas por ano de escolaridade. Em Portugal isto não está contemplado, o número mínimo de horas está contemplado no currículo no primeiro e segundo ano do primeiro ciclo do ensino básico, de forma explícita, e no nono ano nas ciências físico-químicas, claro está, depois pode ser abordado em muitas outras áreas disciplinares, curriculares e não curriculares, mas de forma explícita só está neste grau de ensino. Qualquer das formas também está na cidadania e desenvolvimento, a segurança rodoviária, em 2 dos 3 ciclos, como caráter obrigatório, não tem a referência, portanto, aos conteúdos nem ao número mínimo de horas a ser implementado ou ser obrigatório no nosso país. Há países na Europa que têm isso pré-definido, está estabelecido, portanto, esse número de horas e como é que é feito. Incluir, portanto, objetivos estratégicos operacionais para a segurança rodoviária e mobilidade, objetivos que não sejam só para os alunos, mas também sejam para os materiais pedagógicos, para os recursos, para estar consistente e de acordo, portanto, com os objetivos da faixa etária ou do grupo etário que lecionam. Disponibilizar recursos pedagógicos suficientes para a segurança rodoviária e mobilidade. Estou a falar não só dos recursos financeiros também, dos recursos pedagógicos, mas também, portanto, dos recursos humanos que têm que ser alocados para realizar projetos de educação rodoviária que devem ser proporcionados, portanto, aos alunos. Envolver e apoiar, portanto, as escolas é importante. Há comunidades na Dinamarca, por exemplo, há um envolvimento muito grande da comunidade, quer das câmaras, na gestão das escolas, a incentivar e a apoiar a gestão da escola. Sensibilizar as escolas a terem políticas de segurança rodoviária, a terem planos de segurança rodoviária. Perdão, há pouco estava a dizer que a Dinamarca aqui tem neste ponto 6, ou nesta recomendação deste grupo de envolver e apoiar as escolas, em que tem planos de segurança rodoviária e que tem uma política diferente, que é continuada de segurança rodoviária e que dá um apoio direto, portanto, desde a educação pré-escolar ao longo da vida. O nomear um professor de contacto é bastante
claro para nós do que estar todos os professores envolvidos na dinâmica de serem responsáveis. Este professor, mais uma vez, eu julgo que a Dinamarca e a Noruega têm sempre bons exemplos, faz a ligação com os outros professores, mas também recebe formação, quer das entidades estatais, quer ou das entidades mais a nível concelhio de segurança rodoviária e com a atualização, portanto, quer de conteúdos, e faz esta ligação com os restantes professores do agrupamento de escolas ou daquela comunidade escolar onde está, portanto, integrado. Depois temos o reforçar as competências dos professores e apoiá-los indiscutivelmente. Tem a sua formação de base, não é só por serem os mais antigos, mas também os mais recentes. Esta é uma área que não é dada na formação, portanto, inicial. É importante reforçar e dar formação aos professores, formação contínua, e apoiá-los na dinamização de atividades ou de projetos, portanto, concretos que venham, portanto, a dinamizar. O grupo 3, o garantir a qualidade da segurança rodoviária, se refere à aquisição de conhecimentos, e mais uma vez refiro, capacidades, atitudes e motivações, bem como ao treino de comportamentos no trânsito. E, digamos, no trânsito e no trânsito real, não quer dizer que não seja feito, portanto, de treino de comportamentos em ambiente simulado, porque há determinados comportamentos mais difíceis e não podemos expor os jovens ou as crianças aos riscos se o ambiente rodoviário em trânsito real for de grande perigosidade. Mas deve-se garantir, portanto, aqui esta segurança, acesso, portanto, aos conhecimentos, às capacidades, às atitudes, portanto, e ao treino do comportamento no trânsito como peão ou como condutor, que pode ser logo de ciclista ou de bastante, ou agora de novos modos de deslocação suave, que têm e apresentam outros riscos no trânsito. O manter atualizada a educação para a segurança rodoviária e mobilidade, manter atualizado os temas, como seja o problema dos smartphones, que cada vez mais vemos crianças e jovens, e não jovens também, a utilizar o smartphone enquanto condutor, enquanto peão, e o risco que isso acarreta para a sua segurança e dos outros, porque o maior problema aqui, neste caso, no caso do smartphone, é mesmo tanto a distração que provoca no utente na estrada. Todos nós já vimos, ou se vendo com mais atenção, os mesmos peões que andam na estrada, andam a olhar para o telemóvel e não estão e lançam-se para a estrada, e o condutor é surpreendido. Como condutor, também, portanto, também vão muitas vezes distraídos, não só a olhar, mas também a manusear. Mas o maior problema do smartphone é mesmo a distração cognitiva, porque duas tarefas ao mesmo tempo, as duas tarefas, se forem exigentes, é difícil fazê-las, portanto, bem, da mesma forma, e há uma que prevalece, portanto, sobre a outra. Isto de educação rodoviária, para não ser só de educação rodoviária, obviamente, quando referimos manter atualizada a educação rodoviária, é importante treinar e adquirir os conhecimentos e treiná-los como peões, como condutores, nas várias fases do trânsito, mas também depois abordar outros aspectos, como seja, portanto, mais atuais e mais pertinentes, como seja, portanto, a deslocação dos modos suaves versus os modos mais não suaves, ou mobilidade ativa, como seja a deslocação em trotinete ou bicicleta, em que estão expostos, portanto, a mais riscos e às suas vantagens. Usar padrões de qualidade,
por si só já diz tudo, não fazer um projeto só para tentativa e erro, tem custos de tempo, tem custos para financeiros, tem custos de recursos humanos e portanto, é outra das recomendações que consideramos, portanto, pertinente. Temos igualmente o realizar testes e avaliações do processo e resultados. É importante fazer a avaliação. Nós em Portugal, ou pelo menos no âmbito escolar, também no âmbito escolar é melhor ser dito desta forma, fazemos muitas atividades e é difícil avaliar. Não temos esse hábito de qualidade enraizado de maneira a fazer testes de avaliação não só de resultado, ver, comparar o antes e o depois, se houve evolução, e também fazer a avaliação, portanto, de todo o processo do projeto ou da atividade em si. É importante fazer este tipo de avaliação de fazer avaliações de pré-teste, de inclusivamente, portanto, de materiais a serem implementados. A autoavaliação e a avaliação dos alunos cada vez mais se defende que não chega e que não é suficiente, ou aliás que nem é tão adequado em termos de aprendizagem a ser feita através, portanto, da transmissão de conhecimentos. Aprendemos muito mais se nos envolvermos, se investigarmos, se analisarmos, explorarmos e obviamente com a moderação ou com a ajuda dos professores ou dos especialistas, de maneira a que haja uma envolvência maior, uma maior exploração para haver uma aprendizagem mais efetiva e que os próprios alunos façam sejam os próprios a fazerem, portanto, a sua própria avaliação, independentemente depois a ser feita a avaliação dos alunos. Há aqui a Noruega desenvolveu um modelo de educação muito pertinente associado, portanto, à educação rodoviária, que é a teoria ou o modelo dos 5E, portanto, que é explorar, é investigar, que para português o E não é logo direto, e, portanto, de avaliar. Portanto, se tiverem tempo depois, é muito pertinente este modelo de investigação. Demora mais tempo. E vai aqui desconstruir um bocado, vai um bocadinho modificar os hábitos de ensino de forma mais tradicional, de transmissão mais de conhecimentos puramente do que ser os alunos, portanto, a fazer esta investigação, esta exploração, e chegar, portanto, a um resultado diferente. Mas os conhecimentos depois ficam mais sólidos, mais duradouros e ficam, portanto, para a vida, porque tiveram um envolvimento ativo nas situações que lhes são, portanto, apresentadas. De referir, portanto, este modelo dos 5Es como uma mais-valia e que vem referenciado, portanto, também como neste grupo 3, aqui nas recomendações, portanto, dos princípios de educação rodoviária e mobilidade. O grupo 5, usar o material interdisciplinar como meio de ensino para a segurança rodoviária e mobilidade, usar vários materiais. Nós mesmo temos alguns materiais, como seja os simuladores, o simulador de embate, o simulador de atropelamento, relacionados, portanto, com a velocidade, que podem ser utilizados nas ciências físico-químicas no 9º ano, mas também devem ser utilizadas de forma interdisciplinar noutro grau de ensino que possa ser útil. Não se circunscrever numa determinada disciplina, mas que seja útil para as várias disciplinas
e de maneira a tratar, portanto, esta problemática, portanto, da segurança rodoviária. Formação inicial para professores, eu estou aqui numa universidade, e a convite também da universidade, nós temos em Portugal pouca experiência ainda de formação inicial para docentes, em conjunto com a Direção-Geral de Educação, fizemos em algumas escolas superiores de educação, na formação inicial, talvez no terceiro e no quarto ano, dos educadores de infância e dos professores, de maneira a proporcionar-lhes em seminário alguma estratégias e também conhecimentos que devem ser abordados, tanto nestas faixas etárias. Foram ações esporádicas, mas que deviam de ter mais continuidade. Países como este Choqueplória tem uma tradição de fazer já sistematicamente esta formação inicial. Nós, em tempos, enquanto prevenção rodoviária, também tentámos fazer em algumas escolas superiores, mas dada a autonomia, foi feito pontualmente. O que queremos dizer aqui é que os professores, na sua formação inicial, principalmente no ensino básico, era importante já viessem com alguma formação adequada, e o que não invalida, aliás, na sua formação contínua, depois de receber e ter acesso à formação específica. O acompanhamento para garantir a educação para a segurança rodoviária e mobilidade não se esgota, portanto, na formação inicial, mas já haver aqui um acompanhamento das partes das entidades, quer das entidades estatais responsáveis pela educação rodoviária ou pela segurança rodoviária, ou das locais, como as autarquias têm uma competência direta no âmbito da educação e também da segurança, de fazer, tanto esse acompanhamento. Temos de envolver o último deste grupo e a 17ª recomendação, envolver todos os parceiros. Às escolas tudo lhes é pedido. As pessoas estão aqui caladinhos, não dizem nada, e eu julgo que tudo é pedido, mas os pais têm uma grande responsabilidade. Primeiro, são os primeiros educadores, são os primeiros que têm que ter um papel ativo, não só no âmbito da educação, mas também como modelos. Enquanto são modelos, andam na estrada, quando andam com os filhos e quando eles são mais novos, têm um modelo ativo, até podem ter um comportamento adequado. Mas quando já não estão acompanhados dos filhos, já não têm essa preocupação. Mas estão novamente a ser modelos para os outros que estão a ver. E ao longo da vida devem ser responsabilizados e devem ter um papel ativo com os outros, com as escolas, com os alunos, com todos, portanto, os parceiros relevantes na área de um projeto de educação rodoviária que se quer que seja customizado de acordo com a necessidade e com as características dos alunos, com o ambiente rodoviário daquela envolvente escolar, e não ser algo tipo receita que seja aplicado em Lisboa e em Évora, enquanto o ambiente rodoviário em Évora é diferente do de Lisboa ou de outra cidade qualquer, ou um ambiente mais rural. E por isso é importante que se reúnam e que seja definido, mas seja customizado de acordo com características, dificuldades dos alunos, faixas etárias, e que os parceiros sejam envolvidos, uns parceiros que sejam ativos nesta dimensão. Está bem? Estes são os 17 recomendações a serem implementadas pelos vários países, portanto, da Europa, e que foi definido para ser implementado, dada a grande dispersão ou diferença dos vários países. Foi assim, estes princípios têm um manual, tem uma brochura
que podem descarregar, portanto, ou aqui na PRP, no portfólio, ou diretamente no site. Ambas estão ainda em inglês, portanto, diretamente no site está em inglês, e nós temos alguma coisa já em português, as recomendações, os princípios já estão definidos, mas a brochura não está, e de maneira a poderem descarregar. Podem descarregar também, igualmente, o relatório, que foi o primeiro dos documentos de todos feitos para que teve base e que deu origem, portanto, aos princípios, às recomendações, que é uma brochura que foi publicada em 2019, este mais pequeno das recomendações, mas com boas práticas, também dos vários países, à cabeça ou como topo a definição das 17 recomendações e agrupadas pelas 5 áreas-chaves, e por último, que eu não vou apresentar agora, até porque nem eu trago, mas posso deixar para uma outra oportunidade, isto é só para verem que ele tem uma continuidade, que é um manual para desenvolver e avaliar atividades e programas e projetos para a segurança rodoviária e mobilidade. É um manual que dá para os professores, sim, podem ir buscar, mas é também um manual muito para decisores políticos, para decisores, para verem, a ter em conta quando vão apoiar, ou mesmo apoiar, pode não ser só financeiramente, mas apoiar, o que é que deve ser tido em conta para fazer atividades e programas de segurança rodoviária. Quer aqui nas recomendações, quer aqui no manual, nas boas práticas, a Holanda, a Noruega, a Dinamarca são países muito de referência em boas práticas de segurança rodoviária. Estou-me a lembrar da Holanda ter feito uma checklist relativamente o que considerava muito importante na qualidade de um programa de segurança rodoviária, desde o pré-diagnóstico, o diagnóstico, aos objetivos, às atividades, o que é que deve estar contemplado. Não são atividades propriamente ditas, descritas, mas o que é que está subjacente a um material pedagógico ou de qualidade a ser implementado. Este manual é mais específico, este aqui gostaria de já o ter traduzido, porque é longo, é muito bom também. Sou suspeita, porque foi tudo material recente, atualizado, mas por esta ordem foi assim que aconteceu e veio em crescente. Ainda recentemente, aliás, esta semana recebi a documentação do LEARN, ainda deste projeto, de atualização, mas de peças, chaves e fundamentais, são estes 3 documentos que servem de base e muito que consideramos, enquanto prevenção rodoviária, e não só porque temos feito parte deste projeto europeu, mas consideramos muito importante, quer para a uniformização da educação rodoviária também, dos princípios a serem implementados, mas claro, com as suas especificidades de cada país, adequada a cada, não podemos comparar as necessidades de Portugal com as da Noruega, é completamente diferente, mas há linhas orientadoras que podem ser e que são muito úteis, e não é por acaso que eles têm também menos sinistralidade rodoviária e têm mais educação com maior qualidade e há mais tempo. Hugo, trouxe isto para Hugo e todos vós, para isto, disponível para tudo, para mostrar. Que se quiserem posso entrar aqui no portfólio para ver, mas isto é uma indicação, eu trago aqui os links todos, e onde é que isso está para chegar. Diga, pergunte-me já. E é o final da comunicação, doutora? Sim, está. Estamos já no final. Posso continuar? Mas sim, eu julgo que sim. Preparei isto, sim. Doutora Rosa, se não for incómodo, e também por questões de limitação de tempo, poderíamos então abrir aqui um espaço para questões, para algumas dúvidas, um pequeno debate. Tinha-me dado 1 hora, não tinha?
Sim, 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 Eu sim. estava aqui a olhar para o Nós meu, temos, eu estava a olhar para o meu relógio porque depois já tenho os ecrãs desligados e depois não os via também e começavam a sair. Portanto, isto gosto de cumprir também, começámos a horas. sim, sim, sim. Ahm, então, eu queria agradecer-lhe a Posso sua inter... valiosíssima. Está-me a ouvir? Sim, todo. Eu, eu queria agradecer e também em nome da equipa a sua valiosíssima comunicação. Portanto, nós abrimos agora um pequeno espaço para uma conversa ou para algumas dúvidas que foram surgindo ao longo da nossa sessão. E eu estou aqui a consultar e temos aqui não é bem uma questão, é mais uma constatação, mas podemos transformá-la numa questão e eu passo a ler. Portanto, e é da participante Lourdes Teixeira, que diz que na sua escola a cidadania e o desenvolvimento têm 50 minutos semanais e apenas durante um semestre. Temos que lecionar 4 ou 5 domínios obrigatórios e ainda participar nos projetos de flexibilidade curricular e na articulação curricular com outras disciplinas. Se a aula de uma certa turma calhar num dia em que haja feriado, a turma já não terá cidadania naquela semana. O tempo é extremamente limitado para tantos conteúdos e a disciplina de cidadania não terá eficácia. E então a questão poderia ser como é que podemos contornar esta questão, esta situação, digamos assim. Pois, são os documentos que no papel está contemplado a segurança rodoviária, está lá explícita a cidadania de 2 dos 3 grupos, e depois não há. A segurança rodoviária pode. Eu não sei qual é o grau de ensino. Ela está explícita no 9º ano, mais nas ciências físico-químicas, e depois no ensino básico. O professor era de grau de ensino. Fez a pergunta. Vamos ver se ela Sou poderá do terceiro responder. ciclo, do terceiro ciclo. É a Lourdes, não tem Obrigado. cara. Não sou. Ponha lá a sua câmara para ver. É terceiro ciclo que faixa etária. Que faixa etária? Exatamente. Não, Dos 12, 13 até aos 15, 14, 15. eu sei, eu troquei mal. Qual é a disciplina que eu ia perguntar? A disciplina, eu sou professora de inglês, mas os Ah, professores todos dão cidadania, não é? Eu dou sim. cidadania também. Pois no inglês, olha, no inglês aqui só para a definição aqui, para a compreensão dos princípios. É mais complexo, e isto está em crescente. A Direção-Geral de Educação, nós temos estado a trabalhar com eles em alguns aspectos, para melhorar, que antigamente até que a formação cívica, muitos de vós se calhar ainda se lembram, Sim, foi sim. implementada a formação cívica e nós recebíamos aqui imensos pedidos de ajuda de professores, o que é que nós podemos fazer em formação cívica, porque só estava contemplado, e os professores não nascem logo com as competências todas, porque não temos que saber todas as áreas, e hoje em dia temos perfeito conhecimento que à escola, aos professores, é pedido exploração e muitos saberes em muitas áreas. Eu não tenho a resposta para a sua dúvida, obviamente. São poucas horas, são pouco tempo, e não está, se não está assegurado, não devia de ser assim, só feito depois em projeto, ou tratada noutra área. E há zonas do país, há situações de trânsito realmente complexas, e o mundo que nós estamos atualmente, que estamos a atravessar, nós vemos, e eu falei dos smartphones com um bocadinho mais de tempo, e da mobilidade suave ativa, que é uma realidade agora bastante atual, e que vem alterar muitos hábitos de deslocação e com riscos acrescidos. E que é importante, quem trabalha com o terceiro ciclo, muito, e com o secundário, com o ensino secundário, não falar na distração cognitiva que um smartphone acarreta, é crucial, e não está contemplado, não está dito de forma explícita. Todo jovem anda com o smartphone, pode não ser só condutor, pode ser peão, mas tem impacto direto na sua integração segura, portanto, no trânsito.
E o modo de deslocação suave, portanto, estou a falar mais da deslocação quer de bicicleta, quer de trotineta, que não sei como é por aí, aí em Évora, por aqui é uma preocupação acrescida. Mais. Muito obrigado. Nós temos aqui outra questão, que é a seguinte: diz o seguinte: como aplicar o referencial de educação rodoviária para a educação pré-escolar e no ensino básico, quando a disciplina de educação para a cidadania tem 9 referenciais? É bom, mas o referencial não é para aplicar. O referencial é um indicador. Aquilo era para vir lá, pois é um documento académico, não é um documento de boas práticas. Tem o objetivo geral, se não estou enganado, está agrupado e estive um bocado bem na origem desse referencial do ensino básico. Dizer-vos que o do ensino secundário ainda não saiu, e não sei bem porque estava feito, e da formação de adultos, numa estrutura diferente. Este foi um dos primeiros referenciais a ser feitos no país, e aquilo está dividido por temas, está como peão, como motor e passageiro, e de formação de educação cívica ou formação cívica, mais de respeito uns com os outros. Não é este o termo, mas agora não, mas no âmbito mais social. Depois está definido por objetivos. Tem um elencar de objetivos, tem uma coisa muito boa, tem a continuidade do objetivo da educação, se ele é previsível, se está previsto a ser realizado, a ser no pré-escolar, pois tem a continuidade do primeiro ciclo, do segundo e do terceiro ciclo. Se aplicar, mas aquilo não é um manual para aplicar, aquilo é um referencial para aplicar, aquilo é um indicador de conteúdo e de objetivo a aplicar. Que é impossível aplicar aquilo tudo, mesmo que tivesse horas definidas. E não é esse mesmo o objetivo, é ir lá buscar ou selecionar o que é mais pertinente. Estas são as temáticas mais pertinentes para abordar. Eu agora vou desenvolver atividades e objetivos. Aqui é o manual. Podia haver, era mais atividades. Nós dizemos, está dentro do primeiro ciclo? Tá? Por exemplo, no primeiro ciclo, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um portal de atividades, porque também não temos capacidade, já lá vai o tempo que nós íamos diretamente às escolas e agora não temos. E não é suposto ir às escolas fazer estas sessões, porque pretende-se que as atividades sejam contextualizadas, não sejam esporádicas, mas fizemos um conjunto de 80 ou 81 atividades digitais interativas, que é o portal do Vida na Estrada, não sei se conhece, para substituir, e que está contemplado e está validado pela DGE, pela Direção-Geral de Educação, como símbolo de qualidade, e que contempla, de alguma forma, o referencial de educação rodoviária, de educação para o primeiro ciclo, está bem? São 80 atividades, 20 por cada grau de ensino. A nossa intenção, enquanto PRP, é ir concebendo materiais de qualidade adequados. Dizer-vos ainda em primeira mão, mas que não podemos ainda disponibilizar, estamos a fazer um projeto também europeu e a participar, está na fase piloto, com escolas piloto ainda para o terceiro ciclo. Para o ano vai ser apresentado e vai a nível nacional e europeu, e vai estar disponível um conjunto alargado de recursos que são disponibilizados, todos digitais e acessíveis para todos. Nesta fase, o projeto iniciou-se o ano passado, este ano está no segundo ano de formação para docentes e de escolas piloto, só para as piloto, e para o ano, estou a falar já no próximo ano letivo, isso está disponível tanto para a nível nacional e a nível europeu dos outros projetos. A prevenção rodoviária, portanto, tem 3, digamos, grandes projetos com recursos novos para as escolas, muito terceiro ciclo, que muitos deles dá para terceiro ciclo e ensino secundário. Portanto, estás a dizer que vai ter um leque alargado de atividades, com conteúdo e atividade digital, obviamente. O portal Vida na Estrada é www.vidanaestrada.prp.pt, que eu julgo que a professora de primeiro ciclo não conhece, é isso? Conhece? Mas pronto.
Se não, depois perguntem-me, ou se as pessoas depois não souberem, digam-me no fim que eu dou as referências e isso tudo. Mas isso está tudo no nosso site, na parte da educação. Pronto, doutora Rosa, chegamos agora ao final do tempo. Mais uma vez, muito obrigado e a todos os participantes também, muito obrigado por ajudarem também a prestigiar o nosso webinar. Fica-me a informação de que no próximo mês de dezembro teremos um novo webinar alusivo ao tema Cultura de Risco com vista a uma cidadania mais preparada face aos novos contextos, em que o orador será o professor Celestino Almeida do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Brevemente divulgaremos o link de acesso nas redes sociais. Novamente, muito obrigado a todos. Passem no site do 5º Congresso Nacional de Educação para a Saúde e uma boa noite. Felicidades, até ao próximo webinar. Obrigado. Obrigada também. Obrigado.